A grande maioria dos empreendedores precisam passar por sacrifício. Poucos têm o privilégio de empreender sem sacrifício. O empreendedor mesmo vai em busca de fazer o negócio, seja lá o que precisa ser feito, né? Obviamente dentro das 4 linhas ali, né? Tem sacrifício? Tem sacrifício. O que te leva a demitir alguém? A primeira coisa são os valores inegociáveis, né? Se quebra, por exemplo, confiança, para mim não tem discussão. É inegociável, sim. Quebrou a confiança, não dá. A relação começa a ficar ruim, sim, né? Sim. Fica natural, tal. Você vai ficar sempre desconfiado. Eu dou muita liberdade para as pessoas que trabalham comigo trabalharem. Mas desde que seja dentro da ética. Exatamente. Então eu parto do pressuposto que todas as pessoas representam uma marca, inclusive eu. Então os valores da marca são inegociáveis. E aí a gente tem que ter pessoas que respeitem esses valores. Se eu estou contratando alguém, né, para compor o time, eu tento buscar pessoas que sejam melhores do que eu em alguma coisa. Tem coisa que eu faço muito bem, tem coisa que eu não faço muito bem. Eu busco pessoas para fazer essas coisas que eu não faço muito bem, muito bem. E aí eu acho que todo mundo, todas as áreas vão estar operando muito bem. Eu busco isso, eu busco pessoas que consigam ser complementares. Olá, sejam muito bem-vindos ao AmplificaCast e hoje o tema do nosso podcast é os princípios do empreendedorismo com propósito. E para falar sobre o tema, eu tenho um convidado especial que é o Rodrigo Doria. Ele é CEO e fundador de uma empresa chamada Supertroco. Se você não conhece o que é a Supertroco, fique ligado até o final desse episódio, que você vai conhecer mais sobre a Supertroco. E também eu te convido agora lá no nosso YouTube, você se inscrever no nosso canal e também no Spotify nos avalie com 5 estrelas e recomende o AmplificaCast para mais pessoas. A gente tem recebido bastante feedbacks positivos, tem crescido a nossa base, a nossa audiência e muito obrigado pela sua participação. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao AmplificaCast. Obrigado, Eric. Obrigado, né, toda a equipe aí do AmplificaCast. Legal estar aqui com vocês, falando um pouco de mim, da Supertroco, né? Enfim, contribuir aí com o mundo do empreendedorismo dentro do que a gente puder fazer. Então, seja reforçando aqui, né, o que o Eric já falou, sejam bem-vindos, siga o canal, siga o podcast, vá conhecer a Supertroco. Então, é isso, vamos bater um papo descontraído aí. E os links depois, no final do episódio, os links da Supertroco, das redes sociais do Rodrigo, a gente vai deixar na legenda aqui, você pode seguir, mandar mensagem. Ele é mentor, então ele tem um histórico profissional aí de investidor também, conhece vários empresários, vários empreendedores. Então vamos lá. Você já nasceu sendo empreendedor ou teve carteira assinada? Não, você já teve carteira assinada alguma vez? Não, nunca tive carteira. Nunca? Não. Mas você tem? Já chegou a ter? Cheguei a tirar a carteira para... Era um trabalho Alex, de professor, né, que eu ia... Quando você tiver filho, Alex, você pega a carteira de trabalho e nem fala para ele ter essa opção. Teve um momento ali que eu fui convidado para dar uma aula numa faculdade, comecei, e aí precisei tirar a carteira de trabalho, mas como eu ainda não tinha terminado o meu mestrado na época, e aí teve uma mudança nas exigências, né, do MEC para as faculdades, para curso, eu não pude continuar na faculdade e acabou que nem assinei a carteira. Então, não tenho, objetivamente falando, não tenho carteira, nunca assinei, não tenho nada contra, adoro as pessoas que têm carteira assinada e que trabalham com a gente, mas por uma série de circunstâncias eu sempre empreendi. Filho de empreendedor. Filho de empreendedores, né? Empreendedores. Pai e mãe. Pai e mãe. Os dois sempre gostaram de empreender. Meu pai teve uma carreira de executivo também. Minha mãe sempre foi empreendedora, sempre cuidou mais dos filhos, eu e meu irmão. E ao mesmo tempo empreendia e meu pai apoiava ela. E aí depois que ele se aposentou como executivo, ele continuou como empreendedor. E aí eu nasci nesse mundo, né, de pais empreendedores. E sempre tive uma educação ali financeira, não vou dizer que rígida, mas controlada, né? Como que você fala assim, quando você comentou aqui no bastidor um pouco sobre isso, o que você considera assim que foi importante na criação dos seus pais para com você sobre o aspecto financeiro que te deu uma boa orientação de como se comportar financeiramente no seu dia a dia? Eu acho que a mensagem de que você precisa conquistar as coisas é super importante, né? Então, às vezes
parece que né, clichê, mas ganhar é sempre mais fácil. E acho que quando isso acontece, quando você é criança, ali você está se formando, então você acaba acostumando, né, a criança no hábito de ganhar. E aí quando a criança se depara com... Se for uma criança que vira um adulto e que a vida proporcione, né, facilidades, ela nunca precisa conquistar, tá tudo bem. Mas se ela virar uma criança, e normalmente isso não acontece, ela começa a enfrentar problemas, aí ela começa a ter mais dificuldade, porque ela se acostumou dentro de um ambiente de ganho e não de conquista, né? Então, meus pais sempre foi uma troca. Então, mesada, tal, mas eu tinha que ter boas notas, tinha que ter bom comportamento, né? Tinha que ajudar de alguma forma. Então, eu sempre fui incentivado a conquistar as coisas e não simplesmente ganhar as coisas. Legal. Minha mãe fala que quando eu era criança, né, o nosso objetivo nosso trabalho era estudar. Então, por isso a gente tinha ali uma compensação para performar. Isso não quer dizer que tinha que se performar sempre bem, né? Você tinha que se esforçar para performar. Né? Tinha que ter uma justificativa, né, do não sucesso. Exatamente. E claro, a gente altos e baixos, como todas as famílias, né? Teve momentos de mais, né, fartura, momentos de menos fartura. Conta um pouquinho sobre isso. E eu buscava mais, né? Conta sobre isso, assim, quando você chegou a passar, por exemplo, na sua criação, momentos difíceis, que tinha mais fartura, menos fartura, decorrente, sei lá, a empresa dos seus pais não estava faturando tão bem. Vida de empreendedor, né? Então, o empreendedor tem momento que a coisa tá ótima, tá linda, maravilhosa, tem momento que não tá e que, olha, não tem condição de ter isso agora. Né? Vai por esse caminho, vai por aquele. E eu sempre, quando queria alguma coisa, eu não me conformava com não posso ter. Então, era muito comum, por exemplo, na infância, né? Não muito comum, mas em alguns momentos me deparava com filhos de outras pessoas que tinham um determinado brinquedo e eu não tinha, eu ia e construía o meu, né? Porque eu queria ter aquele brinquedo e o fato de eu não poder comprar não me tirava o direito de ter e eu construía o meu brinquedo, né? Alguns momentos na vida eu tinha brinquedo e o filho do outro não tinha também, né? Então, era muito comum isso, né? Eu lembro uma época que a gente fazia umas brincadeiras de carrinho de rolimã, né? Carrinho de rolimã. Na nossa idade você deve ter passado por isso. Já. E eu construí, lá no local onde eu morava, tinha vários carrinhos. E o meu carrinho era o único que era fechado e com volante. A maioria era no pé ali. Sim. Então, porque eu queria vender o meu carrinho para os amigos, entendeu? Então, eu sempre busquei fazer algo a mais para tentar, de alguma forma, conquistar alguma coisa que os outros não tinham. Então, eu sempre gostei de desafios, né? Inclusive, tem um episódio gravado aqui com o Araquém Pagotto, que é pai do Gustavo Pagotto, lá do Pipe Lovers. E ele comenta sobre isso, porque o Pagotto hoje é empreendedor, o pai é empreendedor e o filho se inspirou muito no pai para continuar empreendendo. Eu acho bem, bem legal quando você inspira, né, a sua família. Meus pais sempre... eu tive a oportunidade de estudar, né, e ter contato, acesso a coisas que eles não tiveram. Mas o que eles me passaram e me ensinaram foi a base para tudo que eu fiz e conquistei, né? Então... Sem a participação deles, eu diria que seria uma pessoa completamente diferente hoje, né? Legal. Então, claro que ninguém prevê o futuro. Poderia ser melhor ou pior. Mas por tudo que eu aprendi com eles, certamente eu seria uma pessoa pior se não tivesse tido eles como pai, né? Como legal. pais. E assim, quando que foi que você lançou o seu primeiro empreendimento? Com qual idade você tinha? Cara, meu empreendimento... Formal. Foi com meus pais. Então, um negócio familiar que eles montaram logo quando a gente estava, eu e meu irmão, né, a gente estava se formando ali, ia ingressar no mestrado, os dois entraram também para fazer mestrado. E aí meus pais, a gente sempre ajudava meus pais nos negócios que eles tinham. Por exemplo, loja de confecção, né, e a própria confecção mesmo, fábrica, né, que foi um dos empreendimentos que meus pais tiveram. A gente estava junto, acompanhando, aprendia a fazer as coisas, ajudava, tal, mas não era um trabalho formal. A gente estava como filhos ali. Sim, ajudando. Acompanhando, ajudando. Aprendendo. Aprendendo, exatamente. Vivendo o mundo do empreendedorismo. O negócio formal, realmente, foi quando meus pais montaram uma empresa que existe até hoje, há 20 e poucos anos atrás, 2000 exatamente, um negócio de máquinas de café.
Tem até hoje? Tem até hoje. Meu irmão e meus pais aqui cuidam da operação. Legal. Né, que fica Uma lá em máquina Recife. que faz café? Não, é máquina dessas máquinas de autosserviço. Sei, você de aperta botão, autosserviço. café, cappuccino, Legal. chocolate, Legal. põe moeda, põe cédula, cartão sim. e tal. Então, nós fomos uma das primeiras empresas do Brasil Olha a trabalhar só. com essas máquinas. Na região Nordeste, fomos a primeira empresa. E eu fiquei durante um tempo ali, né? Comecei aprendendo, mexer, instalar máquina, consertar máquina, e depois fui evoluindo até o ponto onde meus pais entenderam que eu poderia ficar responsável pela área comercial. Fiquei 9 anos à frente dessa empresa. 9 anos na área comercial? Na área comercial. Quais foram os principais aprendizados assim, na área de vendas? Cara, eu sempre gostei de vender. Sempre gostou. Porque eu vendia informalmente, né? Então, eu vendia tudo que você imaginar, eu vendia. Teve época que eu ia para o colégio, na minha mochila não tinha livro. Tinha brinquedo, tinha tudo que você imaginar, de bugiganga, caneta, chaveiro, tudo. E eu saía vendendo para os meus... Era o mercador. Era um mercador, exatamente. O pessoal falava, fulano de tal tá precisando de alguma coisa. Vê lá com o Rodrigo, vê se ele não tem, abre né? a mala, né? Vai tirando. Né? Era isso mesmo, assim, era meio folclórico, mas era verdade. Então, eu levava coisa, tudo vendia. O que você imaginar, eu pensava em, de alguma forma, vender. Tem um livro, inclusive, que eu recomendo, não sei se você já leu, que é O Maior Vendedor do Mundo. É muito bom esse livro, fala sobre vendas. Leiam que vocês vão gostar. É legal. Eu já li esse livro. Muito bom, né? Tem muita coisa, algumas coisas que acontecem ali, né, que são relatadas. Que é as dificuldades de vendas, né? De tomar ou não. Não tem como você não passar, né? Então... E aí eu me acostumei a vender. Eu vendia coisa para meus pais, né? Era uma forma de conquistar aquele algo a mais ali, né? Então, poxa, eu lembro época de carnaval, eu fazia uns negocinhos para vender, para levar para a família. E aí eu vendia para meus pais, para eles darem para os meus primos, né? Então, era sempre um esforço a mais ali que eu estava tentando fazer para conseguir, né, conquistar algo a mais. Então, eu nunca tive dificuldade em vender. Mas o processo de venda, eu tive todo que construir ali, né? Claro, tenho experiência ali do meu pai, minha mãe, né? Meu pai foi executivo, minha mãe sempre trabalhou com vendas, então eles me ensinaram bastante ali. E nessa ocasião eu também estudei bastante. Participei de cursos, aulas, livros, etc. E fui aprendendo e construindo a minha forma de vender. Legal. E eu sempre fui um vendedor técnico, e um vendedor que vende aquilo que acredita. Sim. Eu não consigo vender o que eu não acredito. Você tem que vender. Eu costumo dizer, eu estava até falando com um cliente hoje, a gente estava numa reunião hoje de apresentação de proposta. Eu falei assim, um dos nossos valores é a verdade. Primeiro que eu não vou te oferecer algo que eu não vou conseguir te entregar. E não vou te prometer algo que eu também não consigo entregar. Falei, a base do meu trabalho é a verdade. Eu não, com alguma frequência, eu falo não para alguns clientes. Sim. Porque eu entendo que aquele cara não está preparado para ter a minha solução. E aí tem até um ponto, né, que eu falo assim, a gente só avança daqui se realmente tiver fit. Sem dúvida. Né? Porque quando duas empresas se juntam para trabalhar em conjunto, precisa ter um alinhamento cultural. Não é só o dinheiro pelo trabalho, né? Porque se você pega uma empresa que ela tem um desalinhamento cultural com a sua empresa, o time que atende aquele cliente uma hora vai espanar. Sem dúvida. Ontem eu tive uma reunião, Eric, né, e eu falei para uma pessoa da empresa, falei, aquele slide número tal pode tirar da apresentação, porque eu não vou apresentar. Não, é porque não, porque eu não acredito naquela informação. Eu não acho que aquela informação está correta e eu não vou apresentar, porque eu não acredito na informação e não quero ser contraposto ali pelo cliente e eu vou acabar concordando com ele. Tudo que você vai colocar que você não sabe responder, né? É melhor não colocar. Eu acredito na mensagem que você quer passar, e acho válida e precisamos passar ela, mas com o conceito e com o embasamento correto, e não daquela forma como está passada. E é isso que eu faço. Eu jamais vou vender para uma pessoa aquilo que eu não acredito. Então, acho que isso facilita um pouco o processo da venda, por um lado. E quem está comprando percebe, né? Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, dá um pouco mais de trabalho, porque você tem que ter mais argumento, tem que estar mais seguro, você tem que realmente acreditar naquilo. Você vai perder, talvez, algumas oportunidades, porque talvez a pessoa compraria ali por um impulso, por uma empolgação. Eu não sou um cara bom para vender por impulso, eu sou um cara bom para vender técnico. Até porque a gente quer que o cliente permaneça, né? Se você faz uma compra ali força muito a compra daquele cliente de comprar, já ele vai comprar e vai ver que não fez um bom negócio. Porque a gente induziu, né? Porque em vendas a gente consegue induzir as pessoas a comprarem. Tem um amigo meu que hoje virou muito amigo, um cara especialista em venda também,
que quando eu o conheci, ele era vendedor de uma marca de Fala carro. O nome dele aí. Juliano Dias. Aê. Da MITS. Pode chamar ele aqui também. Ah, o Juliano? Você conhece o Juliano Eu da sou MITS? cliente deles. Ah, então. Juliano é meu amigo pessoal. A gente tá no mesmo grupo do Pipe Lovers. Ah, e aí exatamente. eu falo com ele. Eu falo com ele exatamente. direto. E aí faz o quê? 20 dias a gente migrou uma plataforma que a gente usava de vendas para dele. Ah, ótimo. Bom, o Juliano Ele tá em Portugal, né? Está em Portugal. O Juliano é um cara, um dos melhores vendedores que eu Olha conheço. só que coisa, o mundo é pequeno, hein? O primeiro Juliano, cliente... então, espero você aqui no Amplifica Cast. Eu vou fazer Boa. o convite formal. Quando Olha aí. estiver em São Paulo, vem aqui. Ah, ele vai vir com o maior prazer. E eu fui o primeiro cliente, inclusive, do Juliano na MITS. Ah, que legal. Então a gente já foi sócio de um negócio, né, que a gente chegou a montar, não saiu do papel, né, a gente desenvolveu, mas acabou que não evoluiu. A gente parou por causa da pandemia, né, desistiu por causa da pandemia. E eu conheci o Juliano era vendedor de carro, e eu não queria comprar o carro da empresa que ele vendia, eu queria comprar de uma outra marca, mas eu comprei o carro por causa dele. Porque ele fez uma venda técnica muito bem feita. Sim, eu gostava mais do outro carro, mas ele tecnicamente me convenceu a comprar aquele carro. Se você tem todos os argumentos, tecnicamente atende, né? Você consegue trazer, né? Eu realmente sou um vendedor muito mais técnico, eu não sou vendedor de impulso. Não adianta me colocar para vender algo ali, nossa, vai, compra que é legal, bacana, não sei o que, e vendeu. Não sou isso. E assim, a faculdade que você fez foi uma faculdade técnica. Técnica. Voltado para inteligência artificial e tal, essas coisas. Uhum. E ao mesmo tempo você trabalhava com vendas ou isso aconteceu antes? Como que foi? Não, durante a faculdade, né, terceiro grau, eu não trabalhava com vendas. Ah, tá. Mas eu dava aula, né, eu desenvolvia sistema e vendia para alguém, né, eu fazia apresentação de PowerPoint para quem não sabia e vendia. Então, de fato, eu sempre fui um cara que estava buscando ali ganhar alguma monetizar coisa as coisas. Usando o que eu sabia fazer. Me formei e entrei no mestrado. Depois que eu entrei no mestrado, no segundo ano do mestrado, aí surgiu esse projeto de montar essa empresa de máquinas de café. E aí a gente, em família, decidiu fazer isso. Meus pais venderam um imóvel na época e investiram nesse imóvel e começaram a nos preparar para essa empresa. Legal. E aí nasceu a nossa primeira, formalmente falando, nosso primeiro trabalho como empreendedor. Não, né? e aí você vê, né, por exemplo, vocês tiveram a ideia, né, seus pais tiveram a ideia, mas para efetivar essa ideia tiveram que começar a sacrificar ali, né? Venderam um bem para poder investir no negócio, né? Total. Acreditaram naquilo. E tanto é que é uma empresa que até hoje existe. Eu acho que o empreendedor mesmo, ele vai em busca de fazer o negócio, seja lá o que precisa ser feito, né? Obviamente dentro das 4 linhas ali, né? Então, tem que sacrifício? Tem sacrifício. Com né? certeza. Acho que a grande maioria dos empreendedores precisam passar por sacrifício. Poucos têm o privilégio de empreender sem sacrifício. Sim. E é um pouco disso que você falou, né? Então, eles tiveram que sacrificar um bem ali. Acho que na época era o único bem que a gente tinha, não me lembro. Acho que era. Olha. E em prol do nosso desenvolvimento, obviamente da família também, mas pra também da futuro. oportunidade da gente... E para colher no futuro. Empreender, crescer, né? Então... E foi ótimo, porque apesar de ser um negócio de máquina de café, eu falo que foi a semente do Super Truco. É uma conexão meio maluca aqui, mas eu posso explicar como que isso aconteceu. Mas foi bem isso mesmo, assim, né? Não só pela nossa nosso treinamento como até então, né, eu e meu irmão éramos empreendedores informais ali, né? Então, né, como eu já falei algumas coisas aqui. Então, meus pais foram os primeiros, né, treinadores, vamos dizer assim, tanto meu como do meu irmão, de como era tocar um negócio. Em quantas empresas assim você já foi sócio? Deixa eu fazer conta, vou puxar agora. Cara, eu vou chutar aqui umas 12 empresas. 12? Somando o que deu certo, que não deu, 12... que era um projeto que acabou não vingando. Teve alguma que não deu certo? Sem dúvida nenhuma. Como que você... Veja, não dá certo, o dar certo e o não dar certo, eu acho que ele é muito particular. Eu posso montar uma empresa
em algum momento decidir fechar a empresa e considerar que aquilo foi um projeto que deu certo. Porque qual era o objetivo daquilo? Era aprender? Sim. Era conhecer um novo mercado? Depende muito do ponto de vista. Eu posso montar um negócio, ganhar dinheiro, construir um patrimônio e cheguei a um momento que eu achei que aquilo não daria para mim mais e decidi fechar. Não quer dizer que deu errado. Né? Então as pessoas associam muito a sair de um negócio ou fechar um negócio com dar errado. Mas isso não necessariamente é dar errado. Sim. Eu montei um negócio há alguns anos atrás, vendi o negócio, para mim foi uma experiência de sucesso. Sim. Então o que é que fizeram depois? No momento deu certo, depois não deu mais, depois o negócio foi comprado por outra empresa, tudo certo. Mas para mim foi uma jornada de sucesso. Que deu certo. Teve início, meio e fim. Né? Então eu acho que é muito particular ali, né? Dizer o que é que deu certo, o que é que não deu certo. Já montei negócios, já fechei, já montei negócios, já saí de negócios, já entrei em negócio que existia como investidor e continuo, já entrei em negócio que entrei e saí, entrei em negócio que construí com outros investidores, eu não colocando dinheiro, então é uma miscelânea aí de modelos diferentes que eu já tive a oportunidade de vivenciar. Legal. E como que você, assim, sempre trabalhou a coisa do pensamento positivo, sabe? De ter um mindset de olhar o problema como uma oportunidade. Como que você se manteve resiliente para poder continuar fazendo aquilo até o momento que você construiu um negócio que deu certo? Onde que você busca força, energia? Então, primeiro eu preciso ter um propósito, né? Então, Tá. o meu modelo, né? Se é o que eu posso dizer que é um modelo, é primeiro identificar uma oportunidade ali. Então, tem um problema, vou fazer aquilo ali, toda vez que eu vou fazer aquilo eu me estresso, não gosto. Como é que eu poderia fazer aquilo diferente? Né? Ou então, não necessariamente eu, mas eu observo isso acontecendo com algumas pessoas e falo, ali tem uma oportunidade. Aí depois eu vou tentar identificar se aquela oportunidade faz parte de mim, né? Porque pode ser que seja uma coisa que, cara, não é uma coisa que eu gosto de fazer, não é uma área que me atrai. Então, esse é um segundo ponto que eu acho que é importante. E o terceiro ponto é, dado que isso, né, dado que essas duas premissas são verdadeiras, como é que eu consigo fazer isso, né? Então, é um negócio que faz sentido, é um problema, é algo que eu gostaria de fazer, e agora o que é que eu consigo fazer e onde é que eu quero chegar com isso. E sempre teve relacionado à tecnologia? Sempre teve tecnologia no meio? Já teve, por exemplo, indústria? A indústria tinha a máquina de fazer café, né? Então... uma indústria, né? Não é uma indústria, fabricante. Era uma prestação de uma prestação de tá. serviço onde a gente aluga, né, ou Mas vocês fabricam equipamento. Não, a gente compra da indústria. Tá. Esse é o primeiro empreendimento nosso, não é ligado necessariamente à tecnologia. Né? Os outros que você entrou são? Os outros todos que eu entrei, sim, são ligados à tecnologia de alguma forma, ou usando tecnologia, ou desenvolvendo tecnologia, né? Mas todos têm a tecnologia ali no meio dela, né? Ou como meio ou como fim, então todos eles têm tecnologia. Tem algumas coisas novas aí que a gente está preparando para os próximos, talvez 1, 2 anos, que aí não tem só tecnologia também, envolve um pouco de indústria, então... Enfim, né? Mas é um pouco disso, né? É você entender aquilo que você tem mais afinidade. Eu tenho mais afinidade com tecnologia. Porque você vai passar por dificuldades. E qual foi o momento mais difícil que você passou na sua jornada? Cara, eu falo que eu passo por momentos... Eu falo que eu passo por momentos difíceis quase todo dia, assim, né? Acho que empreendedor não tem vida fácil, não. Assim, eu, pelo menos, nunca tive muita vida fácil na minha jornada de empreendedorismo, não, né? Então... Não, já tive... Tem um momento que você fala que você tem que parar e refletir, né? Então, faz sentido, não faz sentido. Às vezes que eu acho que esse é um cuidado que o empreendedor tem que ter, né? Você é muito apaixonado por um negócio em si, por uma ideia, por uma solução, mas no fundo você quer resolver o problema e não necessariamente aquela sua solução é a melhor forma de resolver o problema, você tem que mudar, né? Então eu vou construir uma outra solução e não essa. Então quando você se apaixona muito pelo que você criou, né? Não é um filho, né? É um negócio. Então você pode largar no meio do caminho ali, né? Tem o Léo e o Marcelo comentaram que a empresa
é um filho, né, que você cria, mas depois ele tem que seguir uma vida independente, como qualquer filho que você tem. Né? É um conceito interessante esse também. Mas em algum momento você pode querer matar a empresa, se não deu certo, não faz mais sentido, o filho você não mata. Né? Então, pelo menos não deveria, né? Nem matar, nem abandonar, né? Fica o recado aqui, né? Aparece algum... Fica o recado aqui para que isso não aconteça, né? Então, a empresa não. Então, se você acha que em determinado momento aquilo não faz mais sentido para você, pode ser uma grande ideia, pode ser uma grande oportunidade, mas sei lá, o momento é ruim, o time é ruim, precisa de recurso que você não vai conseguir ter, você está com outra prioridade, você pode matar aquele negócio ali, acabou a jornada, né? Isso que eu falei do início, meio e fim. Pode vender também, né? Legal, vou vender a empresa e outra pessoa assume, toca outro negócio. Hoje você tem a Super Troco e você faz parte também de investidor de outros negócios. Como que você divide o tempo assim para focar em parte do tempo em um? Você só acompanha em reuniões os outros? Hoje sim. Seu negócio principal é o Super Troco. Hoje eu tô 110% focado na Super Troco pelo momento, né? Tanto pelo que o negócio me exige, como pela oportunidade que a gente enxerga que tem. O momento é bom e a gente está muito focado em, de fato, fazer o negócio continuar a crescer bastante. Então, eu acompanho os outros negócios ali, ajudo, contribuo em reuniões pontuais, mas não estou envolvido no dia a dia dessas outras coisas. Meu foco hoje realmente é Super Troco. Você sabia que esse podcast ele é da Amplifica Digital? Se você ainda não nos conhece, acesse o nosso site amplificadigital.com.br e lá você vai conhecer um pouco sobre o que a gente faz, os nossos serviços, o que a gente entrega para o mercado, para empresas de diferentes segmentos. Você também vai ter a oportunidade de conhecer o nosso portfólio, os nossos cases de sucesso. Você vai ter a oportunidade também de falar com um de nossos especialistas. Te convido a acessar agora amplificadigital.com.br e se você precisa de um parceiro estratégico para te ajudar nas ações de marketing digital B2B ou B2C, fale com a gente e agende uma reunião agora. O que você olha assim quando você vai contratar uma pessoa para trabalhar do seu lado, trabalhar contigo, um executivo, um funcionário? O que você, quando vai para aquela conversa cara a cara, o que você olha na pessoa? Se eu estou contratando alguém, né, para compor o time, claro que isso depende muito da posição que a pessoa vai assumir, né? Vamos falar de um par aqui, né? Eu me considero um diretor da empresa. Tá. Eu sou CEO, mas eu sou igual a qualquer diretor aqui na empresa. Então, quando eu contrato um diretor na empresa, eu tento buscar pessoas que sejam melhores do que eu em alguma coisa. Porque... Pra ter uma conversa alto nível, né? Eu não sou uma pessoa que acha que sei de tudo. Só você fala e o pessoal tem coisa concordando. Tem coisa que eu faço muito bem, tem coisa que eu não faço muito bem. E eu busco pessoas para fazer essas coisas que eu não faço muito bem, muito bem. E aí eu acho que todo mundo, todas as áreas vão estar operando muito bem. Se eu trouxer pessoas iguais, né, elas vão estar com as mesmas dificuldades que eu tenho. Então vai todo mundo resolver um determinado tipo de problema. Eu sei fazer uma caneca, mas se eu quiser fazer uma caneta, eu não vou conseguir fazer, porque todos são iguais, né? E eu busco isso, eu busco pessoas que consigam ser complementares, como capacidade técnica, vamos chamar assim. Agora, procuro pessoas com valores próximos. Então, eu não posso trazer pessoas que são completamente diferentes ali, né, em relação a valores, né, não necessariamente comportamento. Eu não sou, por exemplo, eu não sou um executivo, né, que sobe na mesa, que dá pulo, que dá grito, que dá cambalhota, que solta fogos dentro do escritório. Eu sou um cara mais na minha, mais reservado e tal. Então, às vezes precisa de um cara para dar essa energia, né? Então, quando a gente olha os negócios grandes, que, né, sempre tem um complemento, um cara pavão, mais técnico. Sempre tem um pavão ali. E tá tudo bem, tá tudo bem. certo. Faz parte, é bom né? Coisa, outra é bom na outra. Sim. E se não tivesse os dois, talvez os negócios não tivessem ido tão longe quanto foram. Então, eu acho que isso é muito legal. Então, e aí, claro, tento identificar as características e as expertises de cada um de acordo com a área onde eles vão atuar. Mas alguns valores, para mim, são inegociáveis, né? Por que você... o que te leva... Alguns pontos que leva você a demitir alguém? O que a pessoa... Ela
ela não está performando? O que você enxerga? Não tá engajada? A primeira coisa que são os valores inegociáveis, né? Então, se quebra, por exemplo, confiança, para mim não tem discussão. É inegociável, sim. Então, se o cara tem uma atitude ali, estou falando do cara aqui de forma genérica, né? Pode ser uma mulher, pode ser um homem, enfim, qualquer gênero. Para mim isso não tem discussão. Quebrou a confiança, não dá, né? Então, porque você começa a ficar, a relação começa a ficar ruim, sim, né? Sim. Fica natural, tal, você vai ficar sempre desconfiado. Eu dou muita liberdade para as pessoas que trabalham comigo trabalharem. Eu não sou aquele cara que fica... Né? Mas desde que seja dentro da ética. Exatamente. Da transparência. Então eu parto do pressuposto que todas as pessoas representam uma marca, inclusive eu. Né? Então, os valores da marca são inegociáveis. E aí a gente tem que ter pessoas que respeitem esses valores. Na hora que tem uma pessoa que não é transparente, por exemplo, né? Que é um dos nossos valores, não dá, né? Você tem um choque ali, um conflito com o que a marca é. E nem adianta a pessoa ser muito boa. Tem muita gente que se apega, eu sou muito bom tecnicamente e tal, tenho bastante experiência. Mas você coloca a pessoa para trabalhar num ambiente de trabalho, ela mata aquele ambiente, né? Sem dúvida vai matando nenhuma, aos poucos. Sem dúvida nenhuma. A gente passou por uma série de reformulações e mudanças recentemente por causa disso. Né? E continua, obviamente, está sempre em mudança. Então, acho que esses valores eles são inegociáveis. Em relação à parte técnica, eu sou um cara que... Não é que eu não gosto de demitir, acho que ninguém gosta de demitir ninguém, né? Então, eu nunca, pelo menos, nunca vi ninguém falando, nossa, eu adoro demitir as pessoas que trabalham Tanto é que a gente, normalmente, é que nem fim de relacionamento. Você quer adiar aquilo ali, mas você não quer comentar, né? Exatamente. Então, eu me esforço para não demitir. Tento ajudar, tento apoiar, tento entender como é que a gente pode evoluir, se falta alguma coisa, a gente apoia e tal. Mudo de área, então... É comum fazer isso. Pega uma pessoa que não está indo bem numa área, mas eu acho que ela tem algum valor que serve para uma outra área. Então eu sugiro para uma outra área. Às vezes ela tem os valores da empresa. Exatamente, por causa disso. Porque tem valores que para mim são importantes. E aí... Às vezes a pessoa é esforçada, né? De repente ela não está performando nessa área, mas ela é esforçada, dedicada, né? Então você consegue... Pode entregar. E já aconteceu isso. E a gente enxerga isso, né? É natural, né? A pessoa não precisa nem fazer esforço para comunicar a gente. E já aconteceu isso. Tem uma pessoa que não estava atuando bem numa área e foi para outra área e está super bem, né? Então já aconteceu isso. Porque eu acho que encontrar pessoas com bons valores, treinar, capacitar, dá trabalho, tempo, investimento. Então se você tem isso já dentro de casa, e às vezes um reposicionamento, é a mesma coisa do reposicionamento da empresa. Às vezes a empresa está atuando de uma forma, não está funcionando bem. Você muda ela para cá, ela funciona. Então, eu enxergo as pessoas ali dentro como se fossem empresas. Às vezes não está atuando bem aqui, mas pode ser que para isso aqui ela atue muito bem. Então, a gente tem alguns exemplos se tiver uma oportunidade, você transfere, né? Agora, se não tem espaço... não tem, então mudou, tentou, né? E a pessoa também não demonstra que quer, né? Aí é o momento de chegar finalmente ali, né? Não dá, cada um segue sua vida e tá tudo certo. Mas eu acho que isso, né, dá um conforto para todo mundo, assim, tanto para quem está demitindo como para quem está sendo demitido, porque houve um trabalho para que aquilo não acontecesse. Eu acho muito ruim quando você tem que demitir uma pessoa sem ter um feedback, sem ter alertado que aquilo não estava funcionando. É muito difícil eu fazer isso, muito difícil. Rodrigo, você se considera um workaholic? Eu não me considero, mas as pessoas que vivem comigo me consideram. Quantas horas você trabalha por dia? Eu acordo e durmo trabalhando. Quando consigo dormir, né? Cara, trabalhar pra mim é prazeroso, né? É um puta prazer, assim, né? Eu gosto de trabalhar. Então... E eu tanto gosto de trabalhar que eu preciso ter mais disciplina para não trabalhar, para cuidar da vida, para não trabalhar amigos, tanto, né? etc. Mas algumas pessoas têm essa dificuldade de entender, talvez porque não estão fazendo algo que gosta, né? Não são pessoas que, né, talvez sejam um pouco mais acomodadas, com menos pretensões e tal. Eu gosto de... Você disser assim, vamos sair no final de semana para jantar? Vamos. Se a gente estiver no jantar ali falando de negócio, de oportunidade, de mercado, para mim, talvez vou ficar muito mais, né, motivado, feliz, do que estar falando sobre, sei lá, política, esporte, como é que foi o jogo do São Paulo ontem, sei lá. Então, assim como o contrário também é verdadeiro. Tem gente que está tudo certo, está falando do jogo, está falando da festa, está falando da viagem e está super feliz da vida. Não tem certo ou errado, é você. O que te faz bem, né? O que te faz feliz. O que me faz feliz é isso.
né? Então não quer dizer que eu não tenho meus momentos de relaxamento, né? Tem, mas eu preciso, né? Dizem, né, que eu preciso ter mais, preciso me cuidar um pouco mais. A vida pessoal, né? Não, legal. Mas trabalho bastante, realmente. Eu sou um cara que não meço esforços para alcançar os meus objetivos, né? Então... Que característica você acredita que mais é latente em você? É resiliência, é o esforço para resolver problema? O que você acredita que é o seu diferencial como empreendedor? Resiliência, sem dúvida, né? É uma característica muito marcante, assim, né? Tá. Mas a resiliência, você tem que olhar ela com muito cuidado para não ser uma teimosia, né? Tá. Então acho que né, é uma linha tênue ali entre a teimosia, né, e a resiliência. Acho que a resiliência é aquilo que você insiste, que faz sentido, né, ou pelo menos existe uma razão de você insistir. Do futuro ninguém entende, né? Então, às vezes você tem um propósito, você tem um objetivo, você tem um plano de voo, você teve resiliência, mas o negócio não foi para onde deveria ir. Pode acontecer. Mas o que não dá, na minha visão, é você insistir em algo porque você simplesmente acha que aquilo faz sentido. Não tem um estudo, não tem, né, uma observação, não tem opiniões. Você acha simplesmente sem embasamento. Acho que isso é diferente de você estudar, olhar, observar, conversar com pessoas, trocar ideia, montar um plano e você acreditar no seu plano. Então, acho que isso é diferente de teimosia. Acho que o que difere a teimosia da resiliência, né, é isso, né? A insistência da resiliência, eu acho que o que difere é o plano de voo. Em algo que tá todo mundo vendo que vai dar errado, né? Às vezes acontece, né? Se a gente lê um pouco ali a história do Elon Musk, ele fala disso, né? Ele fala que a vida inteira dele foi fazendo coisas que a maioria das pessoas enxergavam que não iam dar certo, que iam dar errado. E eu já ouvi muito isso, né, também na minha vida. Não, você continua nisso, naquilo, não sei o quê, vai dar errado, não sei o quê e tal. Mas veja, essa pessoa que está dizendo isso, será que ela estudou tanto o problema quanto eu? Então, acho que ouvir a opinião... Será que ela já construiu algo também relevante? Né? Às vezes ela não tem a característica para fazer aquele negócio acontecer e por isso ela não acredita. Por isso que a opinião é sempre muito relativa, né? Você escuta, você interpreta, você olha o contexto e você toma a sua decisão. Então, eu acho que quando você embasa, a chance de você errar é menor. E pelo menos, se você tem um plano de voo, você sabe que se der errado em algum momento no caminho, o que é que você tem que fazer, né? Então, o piloto sai daqui para Recife, né? Então, ele sabe que se o aeroporto de Recife estiver errado, ele tem que ir para o de João Pessoa. Mas se o João Pessoa também estiver errado, talvez ele tenha que ir para Caruaru. E ele tem que ter combustível para fazer duas pernas, pelo menos, à frente. Eu não sou piloto, mas pelo que eu converso com alguns amigos que são, é mais ou menos isso. Então, isso é um plano de voo bem definido, né? Então, você está prevendo as coisas que podem acontecer, qual o momento que você tem que tomar uma decisão de continuar, não continuar. Então, tem um plano. Então, acho que isso é resiliência. Resiliência, eu acho que é uma insistência planejada, vai. Né? Então, eu acho que isso talvez seja uma das principais características. E aí, tecnicamente falando, eu acho que o que eu agrego mais ao negócio hoje eu tenho uma rede de relacionamentos que é importante para o negócio. Mas, tecnicamente falando, eu acho que a minha característica principal é a criatividade na solução de problemas. Talvez pela minha história e pela minha infância. É aquilo, eu não posso comprar o carro, eu tenho que criar o meu carro aqui usando o que eu tenho. Eu não posso fazer isso, mas eu consigo vender de uma outra forma. Então, isso foi me foi treinando, né, a cabeça, a mente ali para solucionar problemas. Então, eu consigo ver um problema, consigo pensar numa solução. Não necessariamente eu sou a melhor pessoa para executar a solução. Por isso que é importante você ter pessoas que te complementam. E como que surgiu assim, Você chegou a ter conselheiros na sua carreira, pessoas que você buscava, às vezes, quando tinha alguma dúvida, buscava um conselho, ou buscava com o pai, com a mãe? Meus pais, né, um pouco do meu irmão também, que meu irmão não é muito mais velho que eu, são 3 anos só. Então a gente acabou aqui aprendendo muita coisa juntos, né? Mas a gente sempre... Hoje eu tenho a vantagem, meu irmão empreende, eu tenho a vantagem de ter ele como... Ele empreende há mais tempo do que eu. Então, pois é. Então, às vezes, a gente senta e faz uma sessão mútua de terapia, sabe? Então, isso acontece, né? A gente aprendeu muita coisa junto ali.
E a gente se ajuda, sempre é uma boa relação, e a gente se ajuda bastante em alguns momentos ali, né? Muito mais sobre vida, sobre comportamento e tal. Eu nunca tive formalmente um conselheiro, mas eu tenho, né, pessoas, acabei de falar, uma pessoa, Elon Musk, que me inspira um pouco como empreendedor, e tem outros, né, diversos aí, muito da área de tecnologia, né, que eu me inspiro em comportamentos, eu me inspiro em entender um pouco da biografia da pessoa para ver o que ela passou, para mim funciona, né? Aqueles momentos mais difíceis eu busco essas histórias para eu já sei que isso aconteceu, né? Mas quando a gente se depara naquele momento ali que a gente está precisando, né, de um conforto, de um empurrão, né? Então olhar para essas histórias e falar, poxa, o cara passou por coisas mais difíceis ou mais difíceis. Não sei se você já leu esse livro, que é O Lado Difícil das Situações Difíceis. Sim, eu ganhei de um ex-funcionário meu. Esse livro é muito bom. Eu ganhei esse livro, achei legal. E é exatamente isso, né? Então, é você entender que as coisas difíceis vão acontecer e que aquilo não é o fim do caminho, né? Então, você vai sair do ponto A para o ponto B e no meio você vai cair, você vai levantar, você vai ter que mudar de rumo. E isso faz parte do processo para você chegar onde você quer chegar. Eu acho que isso é muito importante. E aí, ver essas histórias, para mim, elas são bem inspiradoras, assim. Legal. E como assim? Como que surgiu a ideia da Super Troco? Bom, em que ano começou? Né? Então, vamos lá. Conta um eu falei há pouco aqui que, né, teve origem um pouco lá atrás com uma empresa de café, né? Como é que uma coisa conecta a outra? Como é que conecta com a distribuidora? Existem 2 pontos de conexão aqui dessa primeira experiência nossa. Dá o benefício para quem comprava, alugava a máquina? Não, nessa ocasião não. Era uma das primeiras empresas de vending machine no Brasil. Tá. E a gente arrecadava naquela ocasião, né, antes da pandemia, tinha um volume de moeda muito grande. E as máquinas arrecadavam moeda. E moeda sempre foi um problema para o varejo no Brasil. E aí algumas empresas nos procuravam para receber essas moedas que a gente arrecadava. Né? Então, elas queriam comprar as moedas, mas vender moeda não é uma atividade legal. A gente trocava, você recolhe. Então, em vez de eu contratar um carro forte para levar as moedas para um banco, trabalho, contar, a gente pegava aquilo e entregava para um restaurante, para um mercado, e eles usavam essas moedas. Então, ali foi um primeiro momento onde a gente identificou uma oportunidade. Porque as máquinas, para funcionar, elas recebiam muita moeda. Exatamente. Então, ali a gente identificou que aquilo era um problema, né? Então, a história de você identificar um problema. Então, um problema que o varejo tinha, tem até hoje, falta de moeda. E a gente tinha de um lado aqui algo que a gente ajudava, né, a minimizar o problema. Mas era um negócio de café, não tinha nada a ver com solução para varejo, né? Então esse foi primeira interrogação ali, né? Primeiro plim-plim sobre o negócio. Aí, coincidentemente, depois, aí a empresa cresceu, né, das máquinas, e a gente recebeu um investimento de um grupo de empresários aqui de São Paulo, né? Compraram um pedaço da nossa empresa para que ela crescesse mais e nos aproximou mais nesse momento desse mundo de investimento em negócios de tecnologia. Eu tinha tido uma outra empresa, né, junto com o Instituto de Inovação lá de Recife, conhecido, que é o CESA. E aí, juntando um pouco, né, da minha experiência de empreendedor na empresa familiar, com um pouco do que eu tinha passado com essa solução de tecnologia que eu desenvolvi na época, usando inteligência artificial também e tal. E esse grupo de empresários daqui de São Paulo, né, então a gente decidiu montar uma empresa para fazer, né, o Smart Money em alguns projetos de tecnologia. E aí eu ficava meio que dividido entre a minha atuação como diretor comercial da empresa familiar e o responsável em olhar essas coisas que estavam acontecendo no mercado de tecnologia para fazer os investimentos lá. Investimentos, na época, pequenos ali, de 100 mil, 200 mil, 300 mil reais. Uma dessas empresas, aí começamos a circular nesse meio, e aí conhecemos um grupo de pessoas que na época estavam tentando lançar um produto que era como se fosse uma loteria para ser vendida no ponto de venda, e usando um pouco desse conceito de, eu tenho um troco, vou transformar isso numa loteria, né? Mas eles não tinham tecnologia para fazer isso.
E aí uma pessoa comum nos apresentou e a gente montou uma empresa de tecnologia para desenvolver a plataforma para esse negócio. Isso por volta ali de 2011, 2012, por ali. E aí desenvolvemos a tecnologia, mas o negócio que tinha sido fomentado por eles na época não deu certo. Por N razões. Regulatório, gestão, enfim. Funcionou, então decidiram fechar. A tecnologia que a gente comprou, ela não foi usada, que a gente desenvolveu, não foi usada mais, porque ela tinha sido desenvolvida especificamente por aquele negócio. Mas a gente entendeu que ali tinha uma oportunidade. Legal. Né? Que vinha desde aquela nossa história lá da busca pelas moedas nas nossas máquinas até, de fato, a tecnologia. Então, a gente decidiu montar um outro negócio diferente, né, que é chamado Super Troco. Já com o nome Super Troco. Já com o nome Super Troco, né? Estruturalmente diferente do ponto de vista regulatório, porque aqui não é mais na época era uma venda de sorteio, e aqui não é mais venda de sorteio, aqui é venda de um programa de benefícios, né, estruturado com pontos, onde o sorteio é um dos benefícios que a pessoa que está comprando recebe. Para eu explicar até para quem está assistindo, como que funciona assim, para quem é o cliente, o consumidor final, porque você vende, você tem os parceiros, né, que são os B2B, e tem o consumidor final. Sim. O consumidor final, então, você vai... ele está aqui, tem empresa, mas vai ser o consumidor final. Boa. Você vai numa loja, né, supermercado, farmácia, home center, estou pagando uma compra lá de R$9, por exemplo. E aí dei R$10 para a operadora, operador, ou hoje, eventualmente, também funciona com meio de pagamento eletrônico, né, cartão, Pix, débito, crédito. Então, estou pagando a conta. Então, na hora que você informa que vai pagar, como você vai pagar, ela informa isso no PDV, operação padrão, PDV. Tá. E aí aparece uma mensagem no PDV sugerindo você, se for troco, por exemplo, você tem R$1 de troco. Ao invés desse R$1 de troco, você gostaria de comprar um super troco, daí a pegada do nome é essa, né? Transforma o seu troco num super troco. Super troco. Então, você tem R$1, você transforma isso em 100 pontos, cada centavo vira um ponto, você concorre a R$50 mil. O prêmio é 50 mil vezes o valor que você converteu. 10 centavos, então você tem 10 centavos, você transforma isso em 10 pontos e concorre a 5 mil. E por aí vai até R$10, você transforma em 1.000 pontos e concorre a 500 mil. E esse sorteio é regular? Então, a gente usa o lastro do sorteio, é através do nosso parceiro de seguros, que é a Icatu Seguros. Tá. Então, formal, regular, né? Operação 100% limpa e transparente. A gente usa o sorteio da Loteria Federal para apurar os números vencedores, mas a parte regulatória está toda embasada em seguros de capitalização. Legal. Né? E aí a gente sorteia todo sábado, aí pode ter 1 até 100 vencedores todo sábado. Isso. Então, você comprou, no sábado seguinte você concorre. O ponto você acumula no teu CPF. Então, você pode criar uma conta com a gente. É preferível que você crie uma conta para você poder acompanhar isso. E você tem 2 anos para acumular pontos em qualquer lugar que você for, que tiver super troco, e transformar isso em outros benefícios. E quando você fala de qualquer lugar que tenha super troco, tem alguns estados principais que vocês atuam? Tem, mas a gente tem uma atuação forte em São Paulo. São Paulo, até a nossa sede aqui, né? Então a gente tem uma atuação... Quanto tempo você veio para cá? Você decidiu vir morar em São Paulo? Eu voltei por causa da pandemia, né? Então eu ficava numa ponte aérea, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Antes da pandemia você já morava aqui? Em 2019, eu me mudei para cá. Mudou para cá. 2019 foi na pandemia, né? 2020, não, né? 2020, 2019, eu falo que foi o momento que eu aluguei um local fixo aqui. Então, antes disso, eu ficava hotel, flat, Airbnb, enfim, indo, voltando, viajando por aí. Então, eu comecei a ficar mais aqui em 2019, então aluguei um flat. 2020 veio a pandemia, aí eu devolvi. Falou, é melhor ficar na praia, perto da praia. Para ficar só, eu fico com a minha família, né? Eu voltei para lá, para ficar online e na praia. Não, então, minha esposa é carioca, então na época da pandemia a gente viajava, ia pro Rio, ficava lá, sei lá, 40, 50 dias do lado da praia. É isso aí, É melhor passar a pandemia do lado da praia, né? Aí voltei em 2000 Eu fiz uma viagem, né, voltei em Nova York, eu acho, da NRF, né, no momento que estava a pandemia e tal. Uhum. E aí você morou lá também? Em Nova York? Não. Não.
Era só feira de tecnologia. Uhum. E aí depois Teve agora, né? Teve. Todo janeiro. Só não teve 2021. Uhum. O único ano foi o pico ali da pandemia, não teve. A gente já foi algumas vezes e aí voltei e começou a crise da pandemia. Um mês ali, decidi, né, devolver o apartamento de cá, voltei para Recife, fiquei com a família até 2023, mais ou menos, né? Quando começou a reabrir novamente o mercado ali. 2022, desculpa. Começou a reabrir o mercado. Aí acomodou um pouco, 2023 eu voltei para cá novamente e aí estou aqui mais definitivo agora, né? Legal. Então, estado principal São Paulo. Eu estou aqui, eu falo que o meu endereço de correspondência, mas eu viajo bastante. Tá. Você falou que o ano passado você viajou quantas vezes? 2019 foi meu recorde, viajei 194 vezes. Quase. Ano passado eu viajei pouco. Viagem a cada um dia e meio. Ano passado eu fiz acho que 80 e poucas viagens, viajei pouco. Uhum. Então é bastante coisa ainda. Então, falando dos estados, São Paulo é o principal estado? São Paulo é o principal estado em quantidade de clientes. Quantos clientes B2C são? A gente tem mais ou menos umas 40, né, grandes empresas que usam a nossa plataforma. Isso dá mais ou menos. B2B. Isso dá mais ou menos 8 mil lojas, Brasil inteiro. 8 mil lojas. Nos 27 estados. E mais ou menos aí 8, 9 milhões de usuários, né? Como 8, 9 milhões. Acho que eu já tinha falado antes. Uhum. Então, é uma operação a nível nacional. Então, todos os estados do Brasil, em alguma cidade, em algum parceiro, você vai encontrar o SuperTroco. Uhum. E esse ano a gente deve triplicar de tamanho. Uhum. Então, está tudo caminhando para isso. Aí. E o que você atribui, assim, hoje, por exemplo, triplicar de tamanho, ele está relacionado ao quê? Ao número de aumento de base de usuário, campanhas de marketing que vocês estão fazendo, estratégia comercial? Como que funciona essas projeções para triplicar? Então, quando a gente lançou a plataforma... Porque tem um mercado endereçável ainda grande ainda, né? Tem bastante. O varejo brasileiro é muito grande. Né? O varejo brasileiro é muito grande, a população é muito grande. Inclusive, tem muita gente que me fala eu até falei do Araquém Pagoto aqui, ele trabalha com varejo também, ele tem um software para PDV. Ah, legal. Então, tem muita gente que fala, você pensa em internacionalizar a plataforma? Penso, né? Tem um desafio regulatório, né? Porque cada local tem uma forma diferente de tratar fidelização, sorteio e tal. Mas tem tanta coisa para fazer aqui ainda que mercado, a gente não quer, a gente quer solidificar mais, pelo menos nos próximos 2 anos, para aí sim pensar numa estratégia de internacionalização. Mas sim, faz sentido. Viajei para diversos lugares do mundo já e a gente nunca encontrei nenhuma solução fazendo exatamente o que a gente faz, assim. Ou eu sei que existe, mas não está consolidada em nenhum grande mercado, né? Então tem uma oportunidade aí lá fora também. Mas o foco agora é consolidar no Brasil. A expansão ela se deve por algumas coisas, né? Então, quando a gente lançou a plataforma, o produto, no conceito original dele, solução para troco ali no PDV, a gente encontrou uma grande dificuldade de entrada, uma grande barreira de entrada. Sim. Porque você tem que mexer no PDV do lojista. A aquisição do seu usuário é no momento que ele faz a compra. Ele faz a compra. Aquisição, não tem uma aquisição proativa. Tem também. Fui impactado por uma campanha de marketing, virei cliente. Tem também, mas a gente... O canal principal é esse. O canal principal é lá, porque ali você vai ter você tem a força do próprio lojista, né, para falar do produto, para fazer a mensagem de venda do produto no PDV. Então... Você tem que treinar? A gente treina, tem equipe de treinamento, tem plataforma para treinar, presencial, online, remoto, WhatsApp, tem diversos formatos diferentes, acompanhar a venda, a gestão, né? Então a gente dá todo o apoio para os lojistas. A gente não tem gerência nenhuma sobre a equipe dele. Essa é a parte do lojista na história, é isso, né? É cobrar, definir resultado. Parte braçal do negócio a gente desenvolve. A gente tem integração com todos os principais sistemas de PDV. Não 100%, mas que alcança uma grande fatia do mercado, né, de redes de varejo. Isso é uma grande coisa. No início, 3, 4, 5 anos atrás, era um puta de um desafio, porque ninguém conhecia a gente ainda, né? Então, quando você falava, preciso mexer, né, na linha de oferta de produto do PDV, os caras falavam, nem a pau, né? Não vou fazer isso. Então... Não me vem com essa história que a gente não vai mexer. Então, conquistar esse espaço, espaço e ganhando confiança e conseguir fazer essa integração com os
quase que 100% dos principais sistemas, tá, uns 40, 50 sistemas diferentes. Conquistar esse espaço, ele se dá por vendedores indo até o... No início era... Me ajuda, por favor, né? Então, eu preciso colocar esse negócio para andar e a gente tinha que encontrar alguém que acreditasse junto com a gente. Legal. Aí você tem questão comercial, você melhora ali e tal, de um jeito, do outro. Vai usando como um piloto ali, né? Para poder melhorar o produto, né? Exatamente. Aí você começa a mostrar que funciona, a operação segue, você erra, ajusta, volta, corrige, até você encontrar um caminho que os caras começam a olhar e, puxa, o meu cara do lado aqui tem o produto, por que é que eu não tenho, né? Aí você coloca mais um cara... E aí hoje você vai... a gente investe bastante hoje em eventos, né? Em eventos? Setorizados. Os eventos do varejo. A gente faz bastante coisa com as associações de supermercado, mercado, né? Algumas coisas com farmácia. É uma feira grande, né, de supermercados aí. Abras. A gente tem feito bastante isso, então, e acho que a referência hoje é o nosso maior veículo assim, de venda, né, da solução, a referência. Ponto de vista B2B, né? Então o cara usa o produto, já tem o produto e o concorrente dele não tem, e aí ele começa a se incomodar também, porque é que ele não tem, né? E aí o cliente começa a ir comprar lá naquele cara perguntar. Que tem, e o cliente no outro não tem. Que tem. E hoje o varejo trabalha, quando você fala de varejo alimentar, por exemplo, né? Trabalha com margens muito... A margem final da operação, ela é apertada, né? Você faz 3%, 4%, quando é muito boa a operação, 5%, 6%. Então, tudo que ele consegue agregar para atrair cliente, para melhorar, né, o trabalho do operador de caixa e para aumentar esse resultado, para ele agrega valor. Então, o produto ele começa a ganhar mais relevância, porque ele começa a ser uma ferramenta de escolha, uma ferramenta de atração, né, que ajuda, né, o valor da ferramenta não é só o que a gente arrecada ali com a venda da ferramenta. É o prêmio que o operador de caixa também concorre, quando o cliente ganha, o operador ganha, né, é o treinamento que a gente dá. Tem muita rede que não dá um bom treinamento para a sua equipe e a gente ajuda nesse treinamento. Como a gente acompanha de perto o produto, performance, a gente acaba facilitando isso também para o lojista, porque ele começa a ter a ferramenta SuperTroco ali como um termômetro para a operação dele também. Então o cara fala, eu não vou nem olhar isso aqui porque eu sei que no final tem um relatório aqui do SuperTroco que eu sei quem são os bons operadores, então trabalha menos que eu tenho para fazer. Então a gente vai agregando ali, é o operador que está engajado e em vez de atender 9 caras, ele atende 15, porque ele quer ter 15 chances de concorrer também a um prêmio. Então você faz o cara ser mais eficiente, né? É o operador que enxerga o produto como um benefício adicional, então vira uma ferramenta que diminui o turnover do cara. Então pouco vai ajudando em algumas áreas a operação dele. Então no B2B, hoje na forma de expandir são as referências. A gente tem um time de prospecção, tem a participação ativa nos eventos e as referências, sem dúvida alguma, são um canal super importante, porque esse mercado, principalmente nesse mercado, Eric, que a gente atua de grandes e gigantes, é muito olho no olho, é muita confiança, sabe? Então, e a turma se conhece. Então, o cara vira pro outro, você tem lá o negócio, funciona. Então, o cara economizou ali 70% do trabalho para você de vender vendas, a sua né? plataforma. Do esforço de venda diminui. Depois disso é o quê? Basicamente é tecnologia, está integrado, mas ele tem alguma particularidade que precisa ajustar, é o momento, às vezes o cara está implantando algum outro produto, não dá para concorrer ali no tempo do cara. Então são as principais barreiras que a gente encontra hoje e que com o passar do tempo, com a maturidade da solução, da nossa forma de atuar, a gente vai encontrando formas mais eficientes de fazer. Por isso que a gente consegue crescer mais rápido hoje. Legal. E como que você olha? Porque tem os indicadores financeiros, você pode até comentar o que você olha de indicadores financeiros, né, para saber a minha operação hoje, ela é uma operação saudável, rentável, sei lá, ou lucrativa, ou vai me dar retorno no médio e longo prazo. E o que você olha de indicador de crescimento, assim, número de usuários, número de parceiros, entrantes? Porque se cresce os parceiros, não significa, se não crescer o usuário, tem que ter uma correlação, né? Pode crescer o parceiro e aumentar a base de usuário, né? Tem.
Exatamente. O que a gente olha aqui é o seguinte, a gente tem, do ponto de vista B2B, a gente tem a quantidade de parceiros, né, que distribuem, quantidade de lojas, PDVs, e como é que está a eficiência de cada parceiro, né? Então, isso é eficiente, tá? Então a gente, que é o percentual entre quantidade de clientes que passa naquele parceiro versus quantidade de cliente que comprou o Super Troco, né? Então isso é um indicador. É um indicador de eficiência que a gente olha. Isso mostra para a gente ali, né, numa escala interna, de como é que está aquela operação. Uma operação que está na maturidade, precisa... Que é nova. Tem mais coisa que a gente pode fazer para melhorar isso, enfim. Do ponto de vista consumidor final, né, B2C, a gente olha a efetividade da solução para aquelas pessoas. Então, quantidade de usuários que, né, estão entrando na nossa base e o uso, né, efetivo pelos usuários. Então, quanto esses caras acessam, o que é que eles resgatam, se o produto está sendo visto como a gente gostaria que fosse, se tem alguma, né, alguma ação a mais que a gente possa fazer para agregar mais valor para eles. Então, a gente tem os NPS da vida, né? Então, a gente olha basicamente desse lado aqui a efetividade do uso e a quantidade de usuários que está na base. E desse lado de cá, a quantidade de PDVs ativos versus a performance de conversão. São basicamente esses 4 indicadores que norteiam a nossa operação. E o que você considera assim? Do ponto de vista quantitativo, isso, né? Quantitativo. Agora, por exemplo, do ponto de vista financeiro, o que você olha assim, acompanha de indicador da empresa? Margem líquida? Está sempre olhando isso? Despesa aumentou? Receita caiu? A gente dizer que nos preocupa com margem líquida, né, é uma heresia, né? Obviamente, a gente olha a saúde da empresa olhar, né? Todo mês. Mas isso não quer dizer que a gente está, né, buscando, nesse momento, margem líquida. A gente está somente isso, né? Então, a gente quer crescimento. Né? Construir equity. Exatamente. A gente quer crescimento, a gente quer uma estrutura escalável. Então, a gente investe cada vez mais em plataformas e tecnologia. Isso vai construindo equity. Para que a gente consiga rampar, né, o resultado do negócio e que a gente não precise de tanta estrutura para acompanhar esse crescimento. Né? Aí você tem o grande valor do negócio. A tecnologia é bom que a tecnologia proporciona isso. Né? Você tem uma empresa puramente de serviço, ela não é escalável. É isso. Você tem que escalar, para você escalar tem que crescer pessoas. Hoje a gente consegue, por exemplo, fazer uma implantação de uma rede grande, qualquer aí, sem estar fisicamente na loja. Lá no 3, 4, 5 anos atrás, era loja a loja ali. Eu implantei diversas lojas, dar treinamento, explicar como é que funciona. Não quer dizer que uma coisa aqui é melhor do que a outra, né? Mas a gente está buscando mais efetividade aqui na tecnologia, porque mês que vem fevereiro agora tem quase 200 lojas para implantar, de grandes redes. Fisicamente é quase impossível se implantar. Não dá para construir um batalhão de 200 pessoas assim do nada para implantar 200 lojas. Então, você tem que ter tecnologia que te ajuda a fazer isso. Que te ajude a aumentar a escala, né? Então olha assim, obviamente, a questão de resultado da empresa, mas a gente está muito mais, né, interessado em ganhar mercado, usar o resultado, investimento, etc., para ganhar mercado e melhorar a eficiência operacional. Legal. Rodrigo, nós estamos chegando ao final do nosso AmplificaCast. Mais uma vez eu te convido agora para você, lá no YouTube, se inscrever no nosso canal e no Spotify nos avaliar com 5 estrelas. E para encerrar o nosso episódio, depois eu vou pedir para você compartilhar as suas redes sociais, o endereço do site da Super Troco e tal. Qual o conselho que você daria para um empreendedor que está nos escutando e que está procurando um sócio? Depende, né? Essa é a pior resposta que existe, né? Depende, né? Primeira coisa acredite muito assim no que você quer fazer, porque se você não acreditar, ninguém vai acreditar por você, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, assim. Tente traçar um plano de voo, o mínimo que seja, mas faça alguma coisa, preveja onde é que você quer chegar, o que é que pode acontecer no meio do caminho, né? E pense em algumas alternativas, né? Tente implementar um modelo de testar. Então, eu já fiz alguns investimentos muito altos de tempo, de dedicação e de grana, e que eu poderia ter poupado muito se eu tivesse testado antes. Legal. Né? Então, acho que isso é fundamental, principalmente no mundo de hoje tão dinâmico, as coisas mudam, uma coisa legal hoje, de repente... né? A gente viu a DeepSeek aí abalando agora o mercado, né? Então, nós estamos
algumas plataformas O incríveis. pessoal acha que está virando repente... expert, daqui a pouco está aparecendo outra. Exatamente. Então, por isso que tem que ser uma coisa muito rápida, testa, valida, dificilmente você vai acertar de primeira, ajusta, muda, né, ajusta o rumo, né, e procure buscar pessoas que acreditem, tenham os mesmos valores que você tem, né, e defina bem a sua relação com essa pessoa, né? Então, pensando no que pode dar errado. Saiba que vai dar problema em algum momento e você tem que estar claro como é que vocês lidam com o problema, porque quando você depende só do comportamento das pessoas, não tem uma regra, pode dar muito certo, na maioria das vezes dá muito errado, né? Parece que existem as leis, né? Eu tenho um amigo meu, ex-sócio, que me falava, contrato é feito para brigar. É verdade. Então, na hora que você sentar, defina o contrato e pense nas brigas. Você adora a pessoa, super empolgado, mas vai dar problema amanhã. Se esse cara quiser fazer isso, se eu quiser fazer aquilo, como é que a gente ajusta? Como é que a gente... Faltou dinheiro, quem põe, quem ganha o quê, quem perde. Então, se você tiver isso bem azeitado ali no início da relação, a chance de dar problema e você não conseguir passar pelo problema diminui. Legal. E para as pessoas te acharem, o site da Supertroco? Supertroco.com.br. E as suas redes sociais? Eu não sei o nome de nenhuma, mas me procura lá. LinkedIn, Rodrigo Dória. Rodrigo.Dória. Rodrigo-Dória. E vai me encontrar lá, pelo menos no LinkedIn. Não tem o Facebook, não tem o Instagram pessoal. No LinkedIn, Rodrigo Dória, exatamente. João Dória era o antigo governador. E até onde eu saiba, não tenho nenhuma ligação próxima até falei, com ele. Será que é algum parente, alguma coisa? Eu acho... Pelo pouco que eu já investiguei, né, a origem da família é mesmo italiana. Legal. Mas aqui no Brasil são duas... Para um lado, acho que mais para Bahia dele, acho que a nossa foi mais para Sergipe, Alagoas ali. Então legal. A gente não tem nenhuma proximidade. Não, legal. Bom, muito obrigado pela sua participação no Amplifica Cast. Legal. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado. Valeu, Eric. Obrigado. Fiquem ligados, se inscrevam agora aí no nosso canal, mais uma vez do YouTube e também lá no Spotify. E a página oficial do Amplifica Cast é amplificadigital.com.br/AmplificaCast. Beleza? Até mais. Valeu. Tchau.